De volta aí ao vivo nessa quarta-feira, hoje falando sobre um dente que muita gente sofre com ele, o dente do siso, não é mesmo, doutor? Sofre bastante. É um assunto diário no meu consultório. Eu faço siso todo dia, por incrível que pareça. Todos os dias. Quando o paciente tem assim, uma indicação para tirar os 4, eu já removo os 4 no mesmo dia. Até por conta da sedação que eu faço e do monitor cardíaco, eu já aproveito. Para facilitar. Sofre uma vez só, né, doutor? Sofre uma vez só. Normalmente eu dou um tranquilizante, o paciente fica bem entregue. Aquele caso, por exemplo, da imagem é um caso clássico para os 4 no mesmo dia. Os dois inferiores numa posição um pouco mais horizontal, um siso com um pouco mais de complexidade para tirar. Mas é perfeito, tranquilo. Com os motores elétricos, como eu te disse, esses sisos são coisa de 5, 10 minutos cada lado no máximo. E temos a nossa amiga aqui também, que vocês podem filmar aqui no estúdio, né? Nossa amiga, aqui, nosso amigo. É de resina, viu? Eu até tenho uma de verdade, mas não trouxe. Não, melhor não, né, doutor? E por que a gente disse no primeiro bloco, inclusive, da entrevista, por que é necessário, então, tirar o dente do siso, gente? Porque ele está aqui e, geralmente, ele empurra os outros para frente, né, doutor? Os outros gera bastante dor na articulação, tá? Essas articulações e região de ouvido, em alguns pacientes, você tem o afetamento na região. Então, você tem que sempre remover esse dente do siso. E lembrando também, em caso de acidente, uma pessoa não removeu o dente do siso, caiu de bicicleta, criança aí, um adolescente com skate, algo assim, o que acontece? É muito comum a gente pegar no hospital, Marielle, como o dente do siso deixa uma zona de fragilidade muito maior, quando você tem um impacto aqui na ponta da mandíbula, você tem a distribuição de força. Quando essa força chega na área do siso, fratura a mandíbula. Então é comum essa região do ângulo da mandíbula fraturar num acidente doméstico, num acidente esportivo como bicicleta e skate, num adolescente de 16. O trauma é bem maior. O trauma é maior. Você tem uma disseminação da força e quando ela encontra a zona de fragilidade, quebra a mandíbula. É comum isso em hospital. Para quem vive o dia a dia de hospital, é comum ver isso, tá? A população normal, que vive o seu dia a dia sem ouvir esses assuntos, às vezes nunca ouviu falar isso. Sim. Mas no hospital é comum. Ângulo, corpo de mandíbula fraturado por pequeno trauma esportivo. Aí você vai ver, tem um siso, ó. O siso que provocou. Aí já aproveita, faz a redução, a fixação da mandíbula e já tira o siso. Né? Temos uma pergunta aqui de Limeiro, Júlio César. Beijão pra você, Júlio César. Minha mãe tem um dente no céu da boca. Isso é normal, doutor? É normal, né? Tá dentro dos capítulos de dentes impactados, você não tem só o siso. É comum você ter o canino impactado. Temos 32 dentes. 32 dentes. Os que mais ficam impactados são os sisos, propriamente. Mas é muito comum, Marielle, o canino e os pré-molares ficarem retidos no céu da boca, ficarem retidos no palato. Então, no caso da mãe desse telespectador, eu acho que o cirurgião que a trata provavelmente vai indicar a extração se estiver incomodando. Se for uma paciente que usa prótese, então, ele nasce, às vezes ele já estava ali desde a adolescência. E por estímulo de uma prótese, por exemplo, uma dentadura, popularmente conhecida por dentadura, você por estímulo, ele quer sair, ele vai sair. E aí ele bate na prótese e esse paciente vai ter os mesmos problemas ou parecidos com quem tem siso. Dor. Mostrando aqui, bem aqui mesmo, doutor. Ele nasce no céu da boca, é comum. E na parte inferior é muito comum caninos retidos na mandíbula. Às vezes, ao invés de você ter um canino retido aqui na parte de trás, ele se retém aqui embaixo. Daí tem que tirar também. Algumas indicações tem que tirar. Método cirúrgico. Método cirúrgico, com certo cuidado, um cirurgião bucomaxilofacial tira com tranquilidade esses dentes. Então, Júlio César pede para a mãe procurar um cirurgião dentista, né? Melhor forma. Agora, uma pergunta de Valinhos, interior de São Paulo. Tenho 4 dentes do siso. Eles nasceram com 12 anos de idade. Hoje, a telespectadora tem 39 e estão perfeitos na boca dela. Perfeito. É normal, doutor? É normal. E ela entra naquele time de pacientes que não precisam de remoção. Existem alguns fatores que contraindicam a remoção. Pacientes muito jovens, pacientes muito idosos e pacientes que tiveram sisos erupcionados muito cedo, acharam o seu espaço
E acima de 35 anos de idade não é recomendado tirar. Deixa Ele lá. já tem um bom convívio, ela sabe higienizar, não tem relato de dor facial, dor de ouvido, dor em área de garganta. Não está empurrando Não os está empurrando, outros. não. Essa pode tranquilamente conviver até a velhice com ele. Né? Bacana. Mais uma pergunta, Gabriela de Valença, Rio de Janeiro. Tenho 2 dentes do siso e estou sofrendo com muita dor, mas tenho medo do dentista. Como você pode indicar, então, para essa telespectadora aí, para não ter medo de vocês? Primeiro que a remoção dos sisos, quando bem feita, é muito tranquilo. Segundo que hoje o profissional tem tranquilizantes no consultório, tem métodos de anestesia mais eficiente e mais indolores, vai tirar, vai remover sem maiores problemas. Então ela tem que perder o medo, conversa com o cirurgião que a atende, ele prontamente vai passar tranquilidade. Vai, tranquilo. 2 sisos é muito simples. Anestesia é tranquilo, você não vai sentir Não tanta sente dor absolutamente assim. nada. Hoje em dia você tem ansiolíticos de baixa dosagem que você pode dar no consultório. No meu consultório eu faço os ansiolíticos assim, com muita precisão, eu monitoro com monitor cardíaco, então dá uma segurança maior. Mesmo porque você está sofrendo com dor Não, já, tem né? que remover, até para evitar problemas futuros de uma ordem maior, né? Com certeza. Doutor, mais uma pergunta agora de Santa Catarina, o Eugildo. Doutor, quando começa uma dor de dente, eu passo o fio dental e corta a gengiva, sai até sangue. O que pode ser? Marielle, até agora eu vou falar sobre a ótica de especialista em periodontia, que eu também tenho essa especialidade. Sim. Alguns tecidos gengivais, durante a erupção do dente, eles ficam mais avolumados. Por exemplo, no caso desse paciente, desse telespectador. Quando você passa o fio dental, você rompe vaso sanguíneo e ele sangra. Se houver uma inflamação por retenção de alimento, ele vai sangrar mais ainda. Então, se ele procurar um cirurgião dentista ou um periodontista, prontamente ele vai analisar, vai fazer uma raspagem local sobre anestesia e sobre certas medicações. Tenho certeza que essa gengiva vai voltar à normalidade e não vai doer mais passar o fio dental. Bom, sangrou, sinal de alerta. Sinal de alerta, sinal de inflamação. Sim. Não é normal. Não é normal sangrar. A gengiva não sangra ao toque e não sangra espontâneo, só sobre inflamações ou infecções maiores, né? Doutor, estamos quase aí no final da entrevista, que pena, né? Ainda temos muitas participações aqui, mas gostaria de tocar sobre aquele assunto, falar sobre aquele assunto de que nas próximas gerações, nossos filhos, netos, bisnetos, eles devem nascer sem o dente do siso? É uma tendência que as pesquisas vêm mostrando, Marielle. Com o cruzamento de pessoas que não têm o siso, é uma tendência que esses descendentes também venham sem os sisos. É provável que o meu filho, filha, não tenha 1 ou 2 e assim sucessivamente. Evidentemente que toda a espécie humana ficar sem os dentes do siso demoraria milênios, né? E é uma tendência que demora aí de 2 a 3 mil anos e não tenha mais. Mas por pouco uso, por pouco espaço, por cruzamento entre pessoas. Mas não é para já, né? Seguramente, não é para já. Mais uma pergunta da Heloísa de Soledade, Paraíba. Meu dente do siso está bastante inclinado e inclinando os outros também para a frente. Comum. Sinto que está me prejudicando. Indicado remoção, né? né? Remoção, porque vai acabar empurrando cada vez mais, até ele encontrar uma resistência maior. Não é só trazer problemas, tem que remover, né, Marielle? Com certeza. Mais uma pergunta. Gente, não precisa ter medo. Se você procura aí um profissional indicado, né? Especialista da área, como o Dr. Edson. Fique tranquilo, né? Melhor do que sofrer com dor, não é mesmo? Seguramente. Ou prejudicar toda a arcada dentária, né? Seguramente. Mais uma pergunta de Timbaúba, Pernambuco. Quando eu estou comendo, eu sinto um estalo na boca. O que pode ser? Se for assunto relacionado ao siso, ele pode estar gerando uma força muito grande e deslocando a mandíbula. Pode ser que não tenha origem com siso, pode ser que seja origem de bruxismo, de perdas de dente, né? E isso o profissional que o atende lá tem que avaliar clinicamente. Então são multifatoriais esses estalidos, essas dores em áreas de articulação. Não é normal também, não é sinal normal. de alerta, não, tem sinal que de procurar alerta, especialista, seguramente. Não tem jeito. Seguramente. Bom, gente, se qualquer coisa sair fora da rotina, fora da normalidade, né, algum barulho estranho na hora de morder,
Tem que procurar um especialista, não existe outra forma, outra maneira de se cuidar, Não existe outra maneira, né? porque a tendência é que isso piore, né? Gerando outros problemas. Quando bem diagnosticado no início, vai se ter uma cura ou amenizar esse problema. Se você deixa o tempo passar, os desgastes são muito maiores, né? No caso desse telespectador, eu não vi, mas às vezes tem falhas de dentes, tem que ser repostas, às vezes é um paciente bruxista, range dente à noite, então é multifatorial, na verdade, né, Maria? Qual a faixa etária, geralmente, que procura para a retirada do dente do siso? Dos 16 aos 20 anos. Lembrando que no homem, no garoto, ele pode terminar sua erupção aos 25 anos. Então é comum, jovem de meia idade, já na faculdade, 23, 24 anos, o homem principalmente, ter a dor facial por conta do siso. Mas dos 16 aos 20 em média. Né? Bom, recado final então, telespectadores que têm o dente do siso, estão com medo de retirar. Escutem o doutor, a voz da experiência, né, doutor? Eu recomendo sempre prudência, procurar o profissional e, se bem indicado, remover o siso, porque na maioria dos casos é problema certo. Ok. Muito obrigada, doutor. Seja sempre bem-vindo aqui. Agradeço novamente.